Fala, meus queridos, cara, mais um vídeo da série Jogos Maker. Essa é uma série onde vocês mandam e eu faço. Como assim? Vocês mandam eu fazer alguma coisa no mundo dos jogos e eu reproduzo aqui pra vocês. Bom, essa é uma aula onde isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa aula é sobre como programar os seus jogos. E essa é uma das aulas bases, uma das aulas mais importantes para você entender todo o resto do conteúdo dessa série. Porque não adianta eu chegar aqui e programar um monte de coisas se você não sabe o que tem por trás, se você não entende as ferramentas. Então essa aula você vai aprender a base para você aprender a programar em qualquer linguagem, em qualquer tipo de jogo. E por que eu digo isso? Porque qualquer linguagem. Aqui eu não vou te mostrar uma linguagem específica, falar, Java é assim que se programa, em C# é assim que se programa. Por quê? Porque tem um fundamento em programação que eu sempre digo e é muito importante você entender também, que toda linguagem é igual. O que muda é a forma de escrever. Como assim? Em todas as linguagens, tá? Quando você fala de programação, linguagem de programação, você está conversando com o computador. E o que as linguagens de programação fazem é você conversar com o computador, ok? Só que o que acontece é que quando você está conversando com o computador é sempre o mesmo. E o que difere uma linguagem em outra não é as ferramentas para você usar, não é as ferramentas para você programar. O que difere entre uma linguagem e outra é a forma de escrever as ferramentas. E hoje eu vou te mostrar todas as ferramentas. Você vai ver que são ferramentas simples e não são muitas. Mas em todas as linguagens você vai encontrar as mesmas ferramentas. O que muda é a forma de escrever essas ferramentas. Então aqui eu vou te mostrar a base de tudo. Vou te explicar todas as ferramentas. E aí, independente da linguagem que você for programar, você vai conseguir usar essas ferramentas sem ficar focado no modo de escrever, ok? Com isso você vai ter muito mais liberdade em desenvolver o seu raciocínio, ok? Você vai entender tudo direito nessa aula, mas quando você fala em raciocínio, você fala em usar essas ferramentas para resolver algum problema. Isso que é importante de programação. Importante de programação não é você aprender a programar em Java, não é você aprender a programar em C#, não é você aprender a programar em Python. O importante de programação é você usar as ferramentas para resolver algum jogo. É você saber quais ferramentas usar para fazer um jogo de futebol, por exemplo. Ou quais ferramentas usar para, sei lá, fazer o personagem andar, quais ferramentas usar para montar um jogo que você quer. Isso que é importante em programação. Então é muito bom eu dar esse aviso, dar essa breve explicação, não muito aprofundada, para não prolongar muito, mas para você entender o intuito desse vídeo e para você entender que, cara, um bom programador não é aquele que sabe todas as ferramentas, um bom programador não é aquele que decorou tudo, não, esse não é o bom programador. Tá? O que difere o bom programador do ruim programador é que o bom programador ele sabe programar em qualquer linguagem. E não é porque ele aprendeu todas as linguagens. É porque ele sabe que antes das linguagens tem um fundamento. E esse fundamento são as ferramentas que se repetem em todas essas linguagens. Pode ser C#, pode ser Java, pode ser Python, pode ser PHP. Esse é o bom programador. É o cara que não se apega às ferramentas. Ele se apega em desenvolver o raciocínio dele para usar essas ferramentas para resolver algum problema. Esse é um bom programador. E por isso que essa aula de hoje é fundamental para você entender toda essa série Jogos Maker. Porque é aqui onde eu vou fazer as coisas para vocês. Eu vou programar as coisas para vocês. Só que como é que vocês vão entender as linhas de raciocínio? Como é que vocês vão entender a programação se vocês não entendem o que tem por trás? Ok? Então para de ficar pegado a linguagens. Vou programar em JavaScript, vou programar em C#. Porque não é isso que importa. O que importa aqui é você aprender as ferramentas que tem por trás de todas as linguagens. Porque toda linguagem é igual, todas têm as mesmas ferramentas. O que muda entre uma linguagem e outra é a forma de escrever essas ferramentas.
Então, bom, vamos passar para a parte de programação, tá? Deixa eu ver. Acho que eu não vou precisar abrir a Unity. Eu vou abrir a parte do bloco de notas, que dá na mesma. Cadê o bloco de notas? Eu nunca abri um bloco de notas aqui. Mas eu vi uma live que o cara usou um bloco de notas e ficou muito bom. Então eu vou usar um bloco de notas. Bom, vamos lá. Bom, você faz TI, certo? Certo. Então você sabe a lógica de programação e tudo mais, você entende. Me diz um pouco em que estágio de programação você está. Vamos dizer assim, o que você já aprendeu, enfim, porque eu faço ciência da computação também, eu tenho contato com pessoas que estão aprendendo, tanto das pessoas que já chegaram sabendo, como pessoas Sim. que saíram do zero e estão aprendendo, pessoas que aprendem mais rápido, pessoas que aprendem mais devagar, pessoas que não conseguem aprender, e enfim. Me fala um pouco que nível que você tá, onde é que você tá, o que você já aprendeu, quais são as suas dificuldades exatamente para passar a programação que você tá aprendendo lá para os jogos, você entendeu? Sim, sim. A dificuldade que eu mais vi mesmo é encontrar códigos que me permitam. É da orientação de objetos, né? Que eu ainda não tive na faculdade. Estou fazendo ainda algoritmos 2 e tá em recursão ainda, então. A parte de orientar objeto, de pega input, coloca aqui, esses códigos ainda não reconheço. Entendi. Bom, já entendi onde eu tenho que chegar. Vamos lá. O que é programar? Programar é você conversar com o computador. Sim. Então, uma linguagem de... Eu não vou aprofundar muito nisso porque você já deve saber, mas vamos lá. Uma linguagem de programação, ela... por que chama linguagem de programação? Porque com uma linguagem de programação você conversa com o computador. Só que para você... Então, do mesmo jeito... Agora me perdi, mas vamos lá. Do mesmo jeito que a gente conversa com outras pessoas, se viu a necessidade de conversar com o computador para ele fazer o que a gente quisesse, né? E para isso Sim. criaram a linguagem de programação. E para a gente conversar com o computador dentro da linguagem de programação, criaram ferramentas de programação para a gente conversar com o computador. E o que é lógica de programação? Lógica de programação é a gente usar essas ferramentas para resolver algum problema. Então, vamos lá. O que é programar? É conversar e o que é lógica de programação, certo? E aí, para isso, criaram ferramentas de programação. Que ferramentas de programação criaram para a gente conversar com o computador? Né? Porque o que o computador faz da vida? Ele faz duas coisas. A primeira é guardar informações. A segunda é calcular. Então a primeira coisa que criaram era uma ferramenta para a gente guardar informações no computador. E essa ferramenta chamaram de variáveis. Variável, nada mais, nada menos, é uma ferramenta para você falar para o computador: computador, guarda essa informação aqui para mim. Computador, guarda tal informação para mim. E aí, qual que é a estrutura básica de uma variável em qualquer linguagem? Ela tem um nome e um tipo. O nome, um tipo, mas o
o tipo não necessariamente é o que mais importa, porque dependendo da linguagem, você pode declarar uma variável sem pôr o tipo, né? Então, o que tem que ficar em mente para você é que uma variável, ela guarda uma informação, seja texto, seja número, seja verdadeiro ou falso, seja um vetor, seja uma coordenada, seja um código binário. Só que a gente precisa, a gente manda o computador guardar essa informação, só que a gente precisa pegar essa informação de volta, certo? Certo. E aí, para isso, a gente tem que dar um nome à variável. Então, a variável é construída basicamente entre você colocar uma informação nela e colocar um nome para a gente achar essa informação depois. E não só achar essa informação, como a gente modificar essa informação. E aí, colocaram outras ferramentas, que aí entra a parte de calcular. A parte de calcular tem duas partes. A primeira é da gente fazer contas. Cadê? Vou dividir aqui. Dividir e multiplicar. Então, essa parte aqui é de fazer contas com essas informações. Tá? Então, deixa eu só guardar informações. E agora a gente vai passar para a parte de calcular. A primeira coisa que fizeram é a gente calcular coisas com essas informações. E o jeito mais fácil de fazer isso era com números, e aí com esses números aí que surgiu a calculadora, né? Para a gente poder fazer contas com isso facilitou muito a nossa vida. Só que em um certo momento, sentiu-se essa necessidade de a gente comparar essas informações. Sentiu-se a necessidade da gente falar, cara, se tal variável for maior que tal variável, seria legal a gente tomar uma ação. Ou, por exemplo, se eu quiser fazer um sensor, seria legal, se tiver chovendo, a gente criar um programa para fechar a janela de um quarto automaticamente. Então, seria legal a gente criar uma ferramenta para comparar uma informação e se essa informação for verdadeira ou falsa, ou se der algum resultado, a gente tomar uma ação com essa informação. Tá entendendo? Sim. Então, criaram uma ferramenta que em inglês chama if, mas em português chama se, né? Que basicamente o que ela vai fazer é comparar informações. Nada mais nada menos que comparar informações. E comparando informações, a gente consegue tomar ações. Então, você falar, pô, se eu tenho uma variável que me dá um dado, sei lá, deixa eu pensar um exemplo simples agora, sei lá. Se eu tenho uma variável, né, que me diz a posição do jogador no eixo X lá dentro da Unity. Então vamos dizer que esse aqui é float e essa é a posição do jogador, tá? E aí essa variável me dá a posição do jogador. Então eu consigo mandar o computador fazer o quê? Computador, se a posição do jogador no eixo X for igual
né, ou sei lá, ou for maior que 10, que você tome uma ação. Então é para isso que serve o if, é para a gente tomar ações. Só que o mais legal é que a gente pode pôr condições dentro de condições, né? Ah, eu quero que isso aqui seja... Eu quero que seja maior que a posição 10 no eixo X, e eu quero que seja menor que a posição 15 no eixo Y, ou no eixo Z, enfim, tanto faz. E aí com isso a gente consegue tomar ações dentro de um jogo. Por exemplo, isso pode servir muito bem para a gente fazer um jogo de futebol e falar computador, quando o jogador, né, quem está jogando, clicar tal botão, você vai chutar a bola. E aí, isso vai ser importante para a gente tomar ações dentro do nosso script, do nosso jogo, da nossa linha de programação. Tá? Aqui eu estou falando para jogos, mas também serve para qualquer outra coisa. Sei lá, você vai fazer um programa no Excel, também serve. Mas voltando para o mundo dos jogos, ok? Ok. Então, o que é tomar ações dentro de um... Enfim, criaram as ferramentas. Essas, então, são algumas ferramentas de programação. Só que o que uma engine, como a Unity, faz para a gente? A Unity faz para a gente criar ferramentas de engine. Para facilitar, né? Ela faz a gente criar, ela cria para a gente ferramentas de engine exatamente para quê? Para a gente poder tomar ações. Então, você vai ter a ferramenta lá, por exemplo, de movimentar o personagem. Você vai ter a ferramenta de acender e apagar, né? Acender ou apagar uma luz dentro da cena. Você vai ter uma ferramenta de... deixa eu pensar. De movimentar a câmera dentro de uma cena. Você vai ter a ferramenta, por exemplo, de mudar a textura de um objeto. Você vai ter a ferramenta, só dando mais um exemplo para a gente não aprofundar muito. Você vai ter a ferramenta de criar um personagem dentro da cena. E é isso que a Unity faz pra gente. É isso que uma engine faz pra gente. Porque se a gente fosse criar uma engine, tudo isso aqui a gente teria que criar sozinho. Se a gente quisesse criar uma engine, a gente teria que fazer todas essas ferramentas por conta própria. Pegar um JavaScript e fazer. Né? Só que a Unity já facilita pra gente. Então, é isso que é uma ferramenta de engine. E aí, o que é raciocínio? Raciocínio é você pegar essas ferramentas para resolver algum problema. Por exemplo, qual é o meu problema? O meu problema pode ser movimentar o personagem do ponto A para o ponto B. E aí você vai usar as ferramentas de programação e de engine para resolver esse problema. Qual que seria a ferramenta para a gente usar?
seria a ferramenta de movimentar o personagem. Então você vai colocar dentro do script a ferramenta de movimentar o personagem. Entendeu? Entendi. Então, o que É, você tem que... Fala. não é. Tô pensando aqui que existem muitas ferramentas e eu já vi que, tipo, tem mais de uma de movimentar o personagem. Qual que é a melhor? Aí eu não. Cara, não tem a melhor. Tem a que funciona. É. Eu digo, cara, uma coisa que eu fico bem, assim, chateado na minha faculdade é que o, lá você tem que fazer a linha de raciocínio exatamente igual o professor quer. Só que, cara, É. para você resolver um problema, você pode ter 1 milhão de linhas de raciocínio. Isso aqui é um problema simples, né? Mas, cara, para você resolver um problema mais difícil, sei lá, fazer o personagem chutar a bola, que envolve ferramentas de animação, vamos botar aqui, animar um personagem é uma ferramenta também. Então, que envolve muitas ferramentas, que é uma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Você tem infinitas linhas de códigos, tem infinitas meios de raciocínio. E o que isso atrapalha é que a pessoa, ela, ao invés de tentar resolver o problema, ela tenta achar a linha de raciocínio certa, ela tenta achar a ferramenta certa, e ela se preocupa tanto em fazer um negócio certo, em fazer um negócio perfeito, que ela esquece de fazer o negócio funcionar. Ela esquece, ela passa os dias pensando em fazer um negócio tão bonito, tão perfeito, que ela passa muito pouco tempo pensando em como resolver um problema, em como criar uma linha de código. É verdade, eu gastei uns 3 dias uma vez só tentando fazer o personagem pular. Então, cara, essas ferramentas que a gente cria são exatamente ações que a gente vai botar dentro do jogo, né? Ações que a gente vai fazer, sei lá, para pegar, enfim, para fazer o jogo funcionar, certo? Entendi. E é isso que diferencia uma programação que você aprende na faculdade da programação que eu diria que é a programação na prática, né? A faculdade não é muito teórica. Você só iria aprender isso mesmo na prática quando você fosse trabalhar, né? E, cara, isso aqui é para fazer jogos, né? Pô, se você fosse fazer uma planilha no Excel com Excel VBA, seria a mesma coisa. Você tem ferramentas que o Excel criou para você poder manejar as planilhas. E aí é questão de você conhecer as ferramentas. Só que você também não precisa ficar pilhado em conhecer todas as ferramentas. Você precisa conhecer as ferramentas que naquele momento é necessário para você. Né? Entendi. Então, isso que vai diferenciar você. Isso que diferencia a teoria da prática. Tá? Raciocínio é você usar as ferramentas para resolver um problema. E é isso aqui que você precisa entender. Né? Existem outras ferramentas de programação? Existem. Só que se você só souber até o if, você consegue fazer muita coisa dentro do jogo. Mas muita coisa, tá? Eu vou te dizer, as outras ferramentas são o quê? São for, while, matrizes, vetores antes de matrizes, vetores, matrizes, que mais? E módulos. Modularização. E, cara, o mais louco, sabe o que é? Sabe o que é modularização? Que é? Modularização é literalmente você criar uma ferramenta para você. Ah, é tipo função? É, tipo função, sabe função start?
Sei. Só update? Tipo isso. Você vai chegar lá na Unity e vai falar, ó, function, né? Isso no Java. Uhum. Function chutar a bola. Agora não tô lembrando direito como é que era assim. Isso. E aí você faz lá toda a sua linha de código, anima o animar personagem, movimentar a bola, blá blá blá, tal, não sei o que. E aí você criou uma function. E aí lá, quando você for programar, na function update, for programar lá, aí você vai botar se vou escrever em português para ficar mais simples. Se jogador apertar o botão do controle, tem uma função para isso, tem um jeito de escrever isso, né? Para você pegar o coisa do saber se o jogador está apertando o botão ou não, né? Tem como você pegar essa informação, mas só para você entender. E aí você vai botar aqui, se eu apertar o botão de tal controle, chutar a bola, né? Tem que ser fechado, não pode ser. E aí pronto, você criou uma ferramenta para você mesmo. Você botou aqui uma ferramenta nova, chutar a bola. Economiza linhas também. Economiza, fica mais simples e vamos dizer assim, dentro de uma cena, eu tenho uma linha, vamos dizer, tem uma linha de código que eu criei aqui, né? Vamos dizer que eu vou, dentro da minha mesma linha de código, tem vários chutar a bola, né? Então, dentro da minha mesma linha de código, eu vou colocar vários chutar a bola. Então, ao invés de eu colocar toda a linha de código 10 vezes, eu crio uma função para mim e tal. Só que a diferença disso aqui é que eu consigo, por exemplo, vamos dizer assim, na função, vamos lá, vamos botar aqui, ó, a diferença é que quando você cria um módulo, você consegue fazer outras coisas. Por exemplo, eu consigo falar, para mim, colocar uma variável e falar jogador. E o que é essa variável jogador? Quando eu chamar essa função, eu vou ter que colocar essa variável que eu pré-coloquei aqui. Então, podemos dizer o seguinte. Vamos dizer o seguinte. Se você for movimentar o personagem, você vai ter que pôr qual personagem você quer movimentar, certo? Oi, acho que caiu. Parou a voz por um momento. Onde é que parou? Parou no. Deixa eu ver. Você não tinha feito movimentar personagem ainda. Ah, tá. Então, foi rapidinho. Uhum. Bom, esse aqui eu já falei, né? Criar uma variável, jogador. Sim. Tá, então, o mais legal é que é o seguinte. Se você quiser movimentar o personagem, você vai ter que colocar qual personagem você quer movimentar, certo? Uhum. O legal da modularização é que eu posso criar uma function e falar, ó, chutar a bola, e eu crio uma variável jogador, que essa variável, o que que é? Animar personagem, jogador. Isso aqui na modularização. E aí quando eu for declarar essa function, eu vou ter que colocar qual jogador vai chutar a bola. Você entendeu? Ah, sim, sim. É por isso que a modularização, ela é muito importante. Para você criar linha de códigos que, enfim, quando os programadores da Unity foram criar essas funções, nada mais, nada menos que eles fizeram foi fazer uma modularização para cada função. Claro, de um jeito mais avançado e tudo mais.
E aí você criar uma modularização é nada mais, nada menos do que você criar uma função para você mesmo. Você entendeu? Entendi. Como Nada se mais, nada fosse. menos. É, como se fosse criar uma nova regra. É Uma, um novo uma nova código. ferramenta. É isso. Uma nova ferramenta para você. Muito bom. E dá pra chamar ela em outro código, em outro. Não. Eu acho que eu nunca testei isso. Pelo menos eu sempre criei no próprio código. Mas aí você pode criar ela em vários códigos. O que dá para fazer, que eu já, né, por exemplo, quando você vai lá criar quando você vai criar os menus do jogo e tal, Sim. você cria uma modularização pro que você quer fazer, né? Então, sei lá, apertar botão tal, vai para essa linha de código. Essa linha de código é uma modularização que você criou, por exemplo, né? E aí, enfim. Então, modularização é você tomar uma ação, é uma ferramenta que você vai criar sozinho, porque, sei lá, os programadores da Unity não pensaram nisso, porque, enfim, não é uma coisa específica, é uma coisa sua. E aí você vai criando linhas de código para você. É isso que é modularização. É. E essas outras aqui, cara, são muito simples também. Elas são para resolver alguns problemas específicos. Já acabou nosso tempo, mas eu vou dar uma passada por cima só para você entender. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então vamos falar dessas aqui agora. Então, modularização a gente falou. Aqui, você quer que eu te mande esse texto depois? Pode ser, eu vou salvar aqui. Beleza. Então eu te mando. Vamos lá. For e while. O que é for e while? Vamos dizer o seguinte, tá? Isso aqui aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Deixa eu só... Vamos aí, som aqui. For e while são ferramentas de ciclos. O que aconteceu comigo? Quando eu estava fazendo meu jogo de futebol, o que eu fazia? Eu pegava lá e falava... eu tinha 22 jogadores dentro de campo, certo? Então Certo. o que eu fazia? Eu pegava e falava, ó... Movimentar jogador 1. Movimentar jogador 2. Movimentar jogador 3. E aí eu tinha que criar 22 linhas de código. Tá? Ou, por exemplo, quando eu quisesse criar um contador, sei lá. Deixa eu lembrar agora. O que acontecia? Sei lá. Vamos dizer o seguinte. Deixa eu pensar. Tá, esse exemplo vai servir. Então, ao invés de eu colocar 22 linhas de código, né, ou, por exemplo, eu quero acender a luz, movimentar o personagem, esse exemplo vai ficar melhor, e ligar a câmera 5 vezes na cena. Tá? Esse exemplo vai deixar para depois, que a gente precisa de vetores para esse exemplo. Aí eu quero fazer isso 5 vezes. Ao invés de eu fazer isso 5 vezes, o que criaram? Criaram uma ferramenta de ciclo, que vai fazer nada mais, nada menos, de eu fazer o seguinte, ó, computador, eu quero que você calma aí. Computador, eu quero que você faça isso 5 vezes.
O for serve nada mais, nada menos para você criar ciclos. Ao invés de você colocar 22, repetir, sei lá, quando você vai repetir alguma coisa. Eu quero que você faça isso várias vezes. E aí você cria ciclos. Então o que que... Não, aqui não é Mark 7, é Mark 5. Então o que que eu escrevi aqui? For, computador, você vai criar uma variável que vai começar com 0, vai terminar em 4, e a cada ciclo você vai somar 1. E qual a diferença do for para o while? A diferença é que no while você vai fazer o seguinte, o while significa enquanto, tá? O while significa enquanto. E aí você vai falar, computador, enquanto o i for menor que 5, você vai fazer isso aqui. E aí você vai colocar i igual a 0 no começo e i igual a i mais 1 depois. Então, essa linha de código é exatamente igual a essa linha de código. O for é um while para um caso específico, que é esse caso da gente ter muitas repetições de forma finita. Você entendeu? Ah, sim, sim. Então, Conhece você sabe onde vai parar, né? sim, o for é um caso específico do while. Porque o while significa enquanto. Só que a gente pode botar aqui, por exemplo, para o nosso, sei lá, o computador, enquanto a posição do jogador no eixo X for menor que 10, você vai animar ele em tal, sei lá, tô dando um exemplo bem, enfim, aleatório, mas você vai animar esse personagem. Então, o while, ele serve, né, que é o enquanto, que eu pus em português só para você entender, mas o while, ele faz outras coisas também, e o for é um caso específico do while. É esse caso de você criar ciclos. Só que o while você pode criar ciclos infinitos, vamos dizer assim, né? Pô, enquanto a posição dele for menor que 10. Não tem um fim exato. Não tem um Entendi, contador. Entendeu? Então, entendi. o for não é nada mais, nada menos do que um caso específico do while. Nada mais, nada menos, só isso. E aí, o que são vetores e matrizes? Tá? Isso que me ajudou junto com o for, né? Eu aprendi os dois de uma vez só, por isso que eu peguei esse exemplo. O que eu fazia então? Eu fazia, você vai ter que movimentar o jogador 1, 2, 3, depois você vai ter que animar o jogador 1, animar o jogador 2, e cara, você imagina o quanto saturado ficava o script, né? Sim, nossa. Ao invés É. de eu ter que criar 22 variáveis para o meu jogador, ao invés de eu ter que criar 22 variáveis para animar o jogador, o que eu faço? O que criaram? Né? Isso criaram por outro motivo, mas nos jogos a gente usa para isso. Você vai fazer o seguinte, você vai criar um vetor. Você vai criar uma variável, vai dar um nome para essa variável, só jogador. E só deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos dizer assim. Só para você entender. Então aqui eu tive que criar 22 variáveis, colocar 22 scripts. Ao invés de eu fazer isso, o que criaram? Criaram um vetor. Um vetor nada mais, nada menos do que a gente criar uma variável jogador e a gente colocar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um índice.
Isso aqui é um índice. Então, ao invés de eu criar 22 scripts, o que eu faço? Eu falo movimentar jogador i. E aí eu dou para esse i o valor que eu quiser. Entendeu? Entendi. Então você vai dar para o i o valor que você quer. Então, ao invés de você criar 22 variáveis, você cria uma variável, que é um vetor, e dentro do vetor você consegue criar, colocar dentro dele quantas variáveis você quiser. Então, ao invés de você criar jogador 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 você coloca um jogador, ou quando você for, sei lá, criar um jogo de mundo aberto, ao invés de você, sei lá, vai fazer o sistema de trânsito. Ao invés de você colocar carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, você coloca um vetor chamado carro e coloca ele o tamanho que você quiser. E aí aqui, no script, você vai colocar o valor que você quiser. Só que olha que louco. Olha que louco. Vamos falar agora. Olha o que acontece quando a gente junta o for, né, mais um vetor. Lembra que eu estava lá, movimentar jogador, não sei o que, não sei o que? Sim. Se eu tiver um for mais um coisa, eu simplesmente vou pegar um for, falar para ele, ó, eu tenho uma variável i, que vai começar com 0, então o i é o valor que eu quero colocar, certo? Certo. I menor que 22, nesse caso. E mais. E aí, qual o personagem que ele vai movimentar? Movimentar jogador I. Entendi. Aí faz todos juntos. Aí, ao invés de eu criar 22 movimentar jogadores, eu mando ele criar uma variável I, né? E, cara, eu coloco o valor que eu quiser. Só que o for, ele mexe nessa variável I. Então eu posso criar um ciclo e aí esse ciclo vai começar no 0 e terminar no 21. Com isso eu consigo percorrer todos os jogadores. Ou poderia ser menor que o valor que você quiser. Sei lá, X, eu quero movimentar um carro com um jogo de mundo aberto, você tem, sei lá, mais de 1000 carros, aí você bota 1000 aqui, né? Enfim, então o for mais o vetor, ele tem esse poder de você conseguir manusear várias personagens numa cena de uma vez só, economizando linhas. Esse é o poder do for mais o vetor. Entendeu? Entendi. Então, Interessante. é para isso que você vai usar na prática. Né? Na teoria, eles falam lá na faculdade, você vai criar um for, né, pra, sei lá, não sei o que, eles inventam uns exercícios, nada a ver, para tentar contextualizar, mas quando você vê na prática, faz todo sentido. Né? Verdade. Quando você vê na prática, faz todo sentido. A questão de matrizes é um pouco mais complexo, mas eu não vou falar por quê? Porque você não vai precisar de matrizes, tá? O que é matriz? Eu vou falar o que é, mas você não vai precisar. Matriz é uma tabela, tipo Excel. Então você vai criar uma tabela com, sei lá, tamanho 5, né, colunas, 5 linhas, 5 colunas, e aí você cria uma tabela lá e tal. E, cara, eu só usei as matrizes uma vez. Foi quando eu quis criar um banco de dados para o meu jogo. Então, isso que é matrizes é uma tabela tipo Excel, que você coloca valores e tal, e aí você, ao invés de achar posições, você acha coordenadas, né?
Só que eu não vou aprofundar a falar isso porque você não vai usar. Realmente você não vai usar, tá? Tá bom. Então, Sempre matrizes... eles Fala. colocam na engine só pra cumprir o É útil calendário. para alguns casos específicos, mas são casos tão... são casos específicos e muito complexos. Entendi. Entendeu? Eu usei o matrizes quando eu aprendi na faculdade, na verdade nem... Eu tinha ouvido falar antes, mas eu nunca usei. E aí eu tinha aprendido na faculdade, falei, pô, vou ver como é que é na prática. E aí eu criei um banco de dados em cima disso, foi isso. Foi por isso que eu criei matrizes. De resto, nunca usei matrizes, cara. Criei jogos e jogos sem usar matrizes, porque é uma coisa tão específica, tão assim, se você for criar um banco de dados pro seu jogo, aí eu diria pra você usar matrizes, né? Sei lá, por que eu criei matriz? Eu criei no meu jogo de futebol para eu poder colocar as estatísticas, criar um banco de dados de todos os jogadores, né? Sim, sim. Aí eu criei uma matriz para isso. Mas de resto, nunca usei, cara. Você não vai usar. Pode confiar. Beleza? Beleza. Entendeu tudo? Alguma dúvida? Clareei alguma coisa? Te ajudei? Sim, sim. Nossa. Tipo, eu não tava mais evoluindo muito porque eu tava tentando ser muito perfeccionista. Naquela hora ali eu falei, era isso. Eu Perfeccionismo achava é assim, uma coisa que trava. Inclusive, eu vou fazer até uma outra live, que é o seguinte. Deixa eu ver o nome que eu botei. Eu tenho um quadro aqui com todos os temas. O tema é o seguinte: como terminar um jogo. Porque muitas coisas travam a gente de terminar um jogo. Uma delas é o perfeccionismo. Né? é, É o que eu chamo a síndrome do jogo que nunca termina. Eu sofri essa síndrome. Que a gente, às vezes, quer ter o jogo pronto na nossa frente. A gente se preocupa tanto em ver o jogo pronto que a gente esquece de fazer o que tem que ser feito para o jogo ser pronto. A gente se preocupa mais no resultado final do que no processo para atingir esse resultado final. sim, sim. E, Isso sinceramente, aí isso é com ajudou tudo. muito. Isso é Porque com assim, tudo, né? Pode falar. com tudo. Ajudou muito porque eu tava estudando também, isso no próprio API da Unity, né? Alguns códigos, Aham. só para fazer o melhor possível. Sendo que eu já tinha códigos que faziam sem precisar, entendeu? Uhum. E, cara, isso é uma coisa que eu falei, é uma coisa que a gente faz na nossa vida, tá? Não é uma coisa específica de jogos. Você vê, cara, quero emagrecer. Passa 1, 2 semanas, a pessoa começa a desistir, por quê? Porque ela não vê resultado. É, Só que ela foca tanto no resultado que ela esquece do processo. O processo é o quê? É você ir na academia, é você fazer regime, e os resultados vêm no longo prazo, não é no curto prazo. Então, focar tanto no resultado não é bom, porque você esquece do processo, você esquece de fazer, você desanima, você olha e fala, meu Deus, meu jogo não está progredindo, meu Deus, eu não estou emagrecendo, meu Deus, eu não consigo ganhar massa muscular. E aí você para, você trava, você entende? entendi. E aí eu vou fazer uma live só por isso. Pode falar. É um problema bem comum mesmo. A Bem, pessoa acha que com ela não vai funcionar, porque ela tá muito distante e nem tenta, nem chega a tentar, né? ah, é sempre um gráfico que eu sempre faço, você já viu. As pessoas se projetam numa linha reta, né? Então, É. nessa semana eu emagreci 50 gramas. Então, daqui 1 ano eu vou emagrecer, ela faz uma regra de 3, sabe? Só que isso não é uma Aham, linha reta. Né? A pessoa faz o primeiro jogo dela e fala, nossa, o meu jogo teve esse gráfico. Então, daqui 1 ano vai ter isso. Aí ela fala, não vou nunca progredir. Só que isso não é uma linha reta, isso é uma linha exponencial. Porque quanto mais você faz, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais habilidoso você fica. Quanto mais habilidade, mais rápido vai. Quanto mais rápido, mais... Aí vira uma bola de neve e isso vira uma curva exponencial. Né?
Hoje, se você for fazer um jogo, você vai demorar muito tempo, você vai ter muita dificuldade, você vai fazer um script, você vai demorar muito. Só que com o tempo de você fazer um jogo vai diminuindo, a dificuldade vai diminuindo, vai tudo diminuindo. Vai até você chegar num estado da arte. Né? Então hoje, sua dificuldade está aqui, o seu esforço está aqui e o resultado está aqui. Só que vai passando o tempo, isso aqui vai mudando. Uma hora o seu esforço está aqui e o seu resultado está lá em cima. Né? Você faz quase, você estala os dedos e cria um jogo de mundo aberto. Ô, louco. É, claro que isso não é o... Mas enfim, você entendeu a ideia. Entendi. Certo? Certo. Então, Bom, espero que eu tenha te ajudado. ajudou. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. E se você tiver mais uma dúvida, pode falar, a gente tira aqui rapidinho. Acho que. Acredito que não. Ah, não, tem sim. Você recomenda algum lugar para aprender a biblioteca da Unity? Porque tem muito que eu não sei ainda aqui. Tem um lugar muito bom. Sabe qual é? Onde? Unity.com. É Não, é verdade. sério, eu tô falando sério. Quando eu quero. Desde que eu comecei a fazer jogos na Unity, cara, sempre quando eu quero ver uma ferramenta, ou às vezes eu não lembro direito de uma ferramenta, ou às vezes quando eu quero, sei lá, aprender uma coisa nova, eu vou na Unity, na ferramenta. A Unity tem uma biblioteca que ela mostra todas as ferramentas dela, o que você pode fazer com elas, como é que você declara elas, como é que você escreve elas, como é que você faz elas, tudo bonitinho. É. Tem Eu até só algumas encontrei em videoaulas lá, se você inglês. quiser. Eu só Oi? encontrei em inglês, mas acho que dá pra Tem pegar assim. em inglês, você pode botar o Google para traduzir para você, mas é só você procurar. Essa é a biblioteca perfeita para você. E realmente o nome dela é biblioteca, cara. É, Essa é a melhor biblioteca para você procurar ferramenta, para você procurar se tiver alguma dúvida, ou você às vezes acontece, você tá fazendo um script, você esquece como é que escreve uma ferramenta, ou você escreve errado. Acontece, não necessariamente você precisa manjar de tudo, você precisa saber tudo. Né? O melhor programador não é o que sabe todas as ferramentas. O melhor programador é o que sabe usar as ferramentas para resolver algum problema. O melhor programador é o que tem o melhor raciocínio, não necessariamente o que sabe todas as ferramentas. Você não vai conhecer todas as ferramentas, então tem ferramentas que é inúteis para você, certo? certo.